Bom, apareceu gravando, então acho que já tá gravando, certo? Então, pronto, agora sim, agora eu ouvi o barulhinho. Bom, então, boa tarde, gente. Hoje a gente vai dar sequência na história do Brasil. Então a gente só. Não, tranquilo, tranquilo. Só dando continuidade no que a gente já viu, então a gente já viu o descobrimento do Brasil, a chegada da família real, e agora a gente vai estar nesse processo de transição da família real, primeiro reinado, e aí mais para frente a gente já vai vindo para uma década um pouco mais atual, né? Então a gente agora vai tratar sobre o processo de independência do Brasil, que inclusive foi comemorado mês passado, e aí a gente vai dar sequência e na próxima aula a gente já trata sobre, passa bem rapidinho no primeiro e no segundo reinado, e aí depois a gente já entra na fase da República, e aí todas as facetas que a gente tem e todas as brigas que a gente tem nesse período um pouco conturbado do Brasil, né? Que o crente não tem um minuto de paz. Então vamos lá. A gente viu que com a chegada da família real aqui no Brasil em 1808, houve uma mudança social, então o Brasil ele deixou de ser colônia, ele subiu para um nível que ele era praticamente igual a Portugal, então em 1815 o Brasil ele deixa de ser uma colônia e passa a se juntar ao Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, e aí o Brasil ele deixa de ser colônia. Então muita coisa aconteceu nesse período. O Napoleão ele foi derrotado, né, mais para frente, e aí em 1820 acontece a Revolução do Porto, que foi uma medida liberal, né, feita pelos nobres portugueses, para restabelecer a monarquia, restabelecer as potências, né, da época, e aí acontece uma reunião entre as principais potências para restaurar as monarquias. E aí nisso, Dom João ele ainda está no Brasil, e ele é o rei de Portugal e do Brasil, e aí nessa medida de restauração das monarquias, teoricamente o que levou o Brasil a ser elevado ao nível de reino unido a Portugal é justamente uma malemolência que o Dom João fez para poder conseguir se manter no trono português, mesmo não estando em Portugal. E aí, com a Revolução do Porto, eles exigem a volta da família real para Portugal. Só que Dom João não queria muito voltar para Portugal, porque né, todo o problema que ele já teve lá. Só que essa revolução ela é bem sucedida e Dom João ele acaba voltando para Portugal nesse período, né? E aí há um outro movimento que prevê uma monarquia parlamentarista, né? Assim como acontecia já na Inglaterra, onde o rei ele é a figura de Estado, mas ele não governa na prática, né? Ele só é uma figura meramente ilustre ali para simbolizar o Estado. Só que aí acontece um outro problema, porque para a elite brasileira era muito cômodo ter Dom João aqui e ter a família real aqui, porque eles ganharam um status diferente, né? Eles tinham mais importância ali na corte, eles tinham todo um renome. E aí, a partir do momento que surge o alerta de que a família real ela vai ter que voltar para Portugal, a elite brasileira com certeza não quer esse regresso. Eles sabem que vão perder poder e ninguém quer perder o poder que já conquistou, né? Então a elite brasileira ela fica um pouco fragilizada nisso, só que Dom João acaba voltando e aí deixa Dom Pedro, ainda não é Dom Pedro I, ele é Dom Pedro apenas, deixa Dom Pedro como regente do Brasil. E aí, beleza. E aí, nesse processo, a elite já fica um pouco assustada, então a elite brasileira e, de certa forma, portuguesa também tem um papel muito importante no processo de independência do Brasil. E aí, nesse período de regência, acontece duas coisas. Tem a formação de dois partidos, né, porque depois que o Dom João volta para Portugal, há uma convocação de uma Assembleia Constituinte, e aí nisso surgem dois partidos que vão representar os brasileiros lá em Portugal, que é a formação do partido, cadê o nome? Do Partido Português e do Partido Brasileiro, mas nem todos foram eleitos 79 representantes, mas apenas 49 vão para Portugal para poder participar dessa Assembleia. E aí, dentro desse
imbróglio que tem na formação dessa Assembleia, os portugueses querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal. Então, o Brasil, teoricamente, seria rebaixado. Isso gera maior alvoroço entre a elite brasileira, mais uma vez. E aí, Portugal dá uma ordem para Dom Pedro, falando, olha, vocês têm que jurar servência a Portugal e reconhecer que a gente governa vocês mais uma vez e vocês vão deixar de ter o status de Reino Unido. E aí, Dom Pedro, obviamente, não concorda com isso, a elite também não concorda com isso. E aí, Dom Pedro ele sai por uma andança no Brasil, né? Então ele vai para algumas regiões, e aí, nisso que ele vai para algumas regiões, em 1821, que é quando inicia o período de regência, a reafirmação de uma certa liberdade que o Brasil já tinha conquistado de Portugal. E aí, um ponto que chama atenção também nisso é que o Brasil, de certa forma, ele já tinha conquistado uma independência, né? E aí, desde quando a família real chegou, desde que puderam se abrir universidades, quando se abriram os portos, então o Brasil, ele, de certa forma, ele já era independente, mesmo com a família real aqui no Brasil, né? E, obviamente, foi por conta deles, né? E aí, Dom Pedro andando pelo Brasil, vai ficando insustentável a servência do Brasil com relação a Portugal. A elite, de novo, ela permanece insatisfeita com as medidas que Portugal continua impondo. Eles não reconhecem os estados brasileiros, né, da costa, juram, e os maiores líderes portugueses juram apoio à coroa portuguesa e meio que quebram o poder de Dom Pedro nesse período. Então, Dom Pedro ele era o regente do Brasil inteiro, né, de todas as colônias, de todo o território nacional, e aí, por ordem de Portugal, tiram esse poder de Dom Pedro e ele só passa a governar o Rio de Janeiro, que era onde era a antiga sede do país, né, a capital do Brasil. E aí, nessa andança que ele estava fazendo pelo país, chega uma ordem que a princesa regente, que no caso era a imperatriz Leopoldina, regente Leopoldina, falando que Portugal estava enviando tropas para o Brasil para poder subjugar mais uma vez e fazer valer o domínio de posse de Portugal. E aí, a imperatriz, vou chamar ela de imperatriz, né? Porque depois ela vira imperatriz. A Leopoldina manda um recado para Dom Pedro, falando: olha, tá vindo tropas para cá, eles vão tirar você praticamente do poder e vão colocar alguém que eles queiram. E aí, o que você vai fazer? E aí, nisso, em 9 de janeiro de 1822, ocorre o Dia do Fico, que é um fato importante também. E aí, no dia 7 de setembro, no mês passado, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro declara independência. E aí, dentro desse processo de independência que aconteceu muito antes do dia 7 de setembro, então lá em janeiro, quando ele declara que quer ficar, ele não quer voltar para Portugal, ele não quer obedecer às leis impostas por Portugal, Dom Pedro ele consulta as elites sobre o que ele faria. E aí o patriarca da independência, José Bonifácio, diz para Dom Pedro que é o seguinte, ou ele faz a independência, ou ele proclama a independência, ou as elites vão fazer. Então, quer queira que Dom Pedro faça, as elites iriam fazer. Então a gente pode perceber que há uma pressão muito grande para que ele fizesse isso. E se ele fizesse de fato, ele seria praticamente o patrono, ele seria o ícone de uma revolução, de certa forma, que trouxe uma liberdade para o povo brasileiro. E poderia ser, por exemplo, outras pessoas que tomariam esse lugar dele. Então, que em vez de ser outras pessoas, por que não o príncipe regente? E aí, José Bonifácio convence Dom Pedro a tomar essa atitude, ele proclama a independência, e aí um outro fato importante que a gente pode ver, eu vou até compartilhar aqui com vocês, que são 2 quadros que retratam a questão da independência do Brasil. São 2 quadros. Esse daqui, eu não sei qual que vai aparecer primeiro. Esse daqui é
um quadro feito por um pintor francês que retrata o processo de independência do Brasil. Aqui a gente pode ver que Dom Pedro ele está cercado por populares, né? Várias pessoas, e ele está no centro. E não há dois pontos. Uma questão de representatividade, então o pintor que fez, ele pintou numa questão de uma visão eurocêntrica, porque não existe nenhum negro, nenhum índio, não existiam de fato brasileiros nessa imagem, e é para mostrar que Dom Pedro ele era uma pessoa popular, ele era uma pessoa, um ícone daquele segmento, né? Então ele era uma pessoa super importante, mas de fato a gente sabe que não foi assim, não foi bem assim que aconteceu a situação. Dom Pedro ele não tinha tanta gente assim com ele, não houve participação popular, então o povo que morava no interior do Brasil ou que estavam nas cidades mais distantes nem sabiam o que tinha acontecido, nem sabiam o que tinha acontecido a independência, sabiam que tinha meses depois, sabiam que aconteceu alguma coisa com relação aos portugueses, mas ninguém foi avisado. Então, não foi uma independência que houve apoio popular, não foi o povo que quis se tornar independente por um apelo do povo. Foi, mais uma vez, uma questão das elites que tomaram essa decisão e forçaram Dom Pedro a aceitar isso. E aí o outro quadro, que é esse daqui, que eu acho que é o mais famoso que todo mundo conhece, que é o Grito da Independência, feito por Pedro Américo, mostra Dom Pedro com a Guarda Real, né, os dragões da Independência, e ele mostra Dom Pedro como um líder, de fato, né? Ele está ali no centro da imagem, simbolizando que houve uma guerra, que houve uma liderança dele, de certa forma, mas que não foi bem assim. Então, nenhum dos dois quadros consegue traduzir a realidade daquela situação. Houve, de fato, guerras depois, a Guerra da Independência não foi totalmente pacífica, mas ela também não foi tão violenta como, por exemplo, no Haiti, que houve uma revolução de escravos, e eles conseguiram derrotar os franceses. Bom, então é isso. Nesse ponto, outro ponto que é extremamente importante da gente falar é que houve uma manutenção do meio servil a Portugal. Mas o que isso significa? Que mesmo com a independência, então, a gente deixou de ser uma colônia, mesmo que depois de o Brasil ter sido um reino igual a Portugal, houve uma manutenção do meio servil, porque o chefe de Estado era um português, então Dom Pedro, mesmo que tenha nascido no Brasil, mesmo que tenha o pai dele tenha vindo de lá para cá, ele tenha ficado aqui, ele ainda era português. Então, a gente continuava na mesma situação. A gente manteve o sistema escravista, então a gente continuava importando escravos da África, a gente continuava com o mesmo sistema econômico, então de monocultura, de gado, desse tipo de coisa. Então a gente não houve uma ruptura com o sistema que a gente tinha antes. Né? Então a gente continuava fazendo as mesmas coisas e seguindo da mesma forma. A política deixou de ser feita com Portugal, mas a gente continuou sendo servil, de certa forma, a um representante português. De certa forma, depois de Dom Pedro ter proclamado a independência, quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele é aclamado como imperador, e aí sim ele passa a se tornar Dom Pedro I, e de certa forma o reinado dele foi bem curto, e deixa eu ver aqui, que não falou ainda. E houve disputas, como eu tinha falado, entre portugueses e brasileiros, principalmente no Nordeste, então na Bahia, e no Sul, simbolizando isso. E um personagem importante nesse ponto é Maria Quitéria, que era uma mulher que se alistou para lutar
nesse processo de independência, e acabou sendo reconhecida por Dom Pedro depois, ganhando uma medalha, a mais alta honraria do Estado brasileiro, mas ela não pôde seguir carreira, então ela só serviu naquele momento que era importante, depois ela deixou de ser tão importante assim. Bom, e aí, beleza. O Brasil, ele se conquistou sua independência, só que não adianta nada a gente ser independente e não ter quem reconheça essa independência, né? Porque aí não adiantaria nada, seria só uma independência para inglês ver, que era basicamente o que os portugueses faziam com relação aos ingleses. E aí o Brasil conquistou sua independência, teoricamente, em 1822, mas só foi reconhecida pelos Estados Unidos e pela Inglaterra em 1824. E aí a Inglaterra, ela, obviamente movida por interesses políticos e econômicos, ela media um acordo entre Portugal e o Brasil, e aí o Brasil, Portugal exige que o Brasil pague uma indenização pela independência de 2 milhões de libras, e quem organiza essa questão financeira é o Banco da Inglaterra. Então, mais uma vez, os ingleses saem ganhando, mesmo após não Portugal ter ido embora, enfim, submetendo o Brasil a uma dívida que demorou muito tempo para poder pagar. E aí, outro fato importante que a gente precisa ver com relação a esse processo de independência do Brasil é que, ao contrário de outros países na América Latina, por exemplo, a América Espanhola, que a gente viu, por exemplo, o Reino do Peru, do México para baixo, foram se fragmentando, então viraram países independentes. E aí o que fez com que o Brasil continuasse unido, independente de ter rolado uma independência, de ser emancipado de Portugal? Por que o Brasil ele não virou países menores dentro dele? Por que ele não se desmembrou? Primeiro, José Murilo Coutinho, que é um historiador, ele desenvolveu uma tese de que foi por conta da elite não ter dividido a questão do ensino. Então, basicamente, quem detinha o conhecimento de qual era a importância de ter o país unido, de ter a importância de se manter ali o poder concentrado na mão de algumas pessoas, eram umas pessoas que tinham dinheiro. Então, eram os ricos da época, né? Eram a elite, a sociedade elite da época. E até mesmo para manter o poder deles, né? Porque eles, de certa forma, eles se conheciam. Então, você só podia ter ou você tinha estudado direito, então você tinha um conhecimento das leis e tinha uma manutenção do seu comércio. Então, eles tinham estudado em Coimbra ou em alguma outra universidade, e só eles detinham o poder e o conhecimento para poder promover algum tipo de revolução ou alguma coisa do tipo. E aí, Luiz Felipe de Alcântara fala sobre a questão da manutenção da escravidão, e se o Brasil tivesse se fragmentado, o que isso teria acontecido? O que teria acontecido? Os estados, as cidades, enfim, elas teriam mais problemas para se relacionar com relação ao comércio. A gente percebe que antes o Brasil ele teve um problema de comunicação porque Portugal proibia que as colônias conversassem entre si. Então, por exemplo, se acontecesse alguma coisa no Nordeste, o pessoal do Sul demoraria muito tempo para saber o que teria acontecido. Então, demorariam meses para a notícia sair de lá do Nordeste e chegar até o Sul. E aí, isso também acabaria com a questão do comércio. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro perderia um status importante de venda, o Nordeste também, que era onde chegava os escravos, que tinham um mercado grande de cana-de-açúcar, todo mundo ia sair perdendo de certa forma. Então, isso não era bom para a elite, basicamente. E aí, o fato também de as revoltas terem sido suprimidas, reprimidas duramente. Então, qualquer tipo de manifestação contrário à coroa ou contrário ao pensamento de desmembração do Brasil não era aceito, era reprimido. Assim como a gente viu, a gente vai ver mais para frente, sobre essa questão também de Antônio Conselheiro, que promoveu um certo
cidade, assim, digamos, uma polis no interior da Bahia, e isso era ruim pro governo, né, para quem estava no comando. Isso representava um risco muito grande. E também, sem contar que o interior do Brasil não era habitado, então basicamente toda a concentração de povo estava na costa litorânea do país. Então o pessoal ou não sabia, ou realmente não se importava, porque realmente o povo não era atiçado a participar dessa questão popular, não tinha um conhecimento. O pessoal basicamente fingia que nada existia. Então, a gente pode perceber dois pontos, né, nesse processo de independência do Brasil, que a independência não foi feita de forma voluntária, do povo, não houve participação popular, foi promovido mais uma vez pela elite. Então a elite tomou a decisão de que eles iam perder, eles iam sair perdendo nessa questão de se tornar independentes, e aí convencem Dom Pedro a proclamar a independência. E aí nesse processo depois o Dom Pedro ele acaba abdicando do trono em prol do seu filho e volta para Portugal para assumir o trono português também. Então a gente viu uma mudança no discurso dele de tipo, vou ficar aqui, vou defender esse país, porque ele com certeza ia sair ganhando, e depois ele muda e abdica do trono e deixa Dom Pedro II no governo, mas aí a gente fala disso na próxima aula, que é sobre primeiro e segundo reinado, e aí a gente junta os dois e fica mais fácil para entender. Basicamente, depois que houve esse esvaziamento do Estado, Dom Pedro promove mudanças no Estado brasileiro, mas ainda não tinha uma construção de um símbolo nacional, que também é outro ponto importante. Isso quando a gente fala de república, houve a construção de Dom Pedro ser o libertador, de promover as mudanças do Estado, ser progressista, e aí quando muda o tipo de regime exercido no país, por exemplo, na República, há uma necessidade de se esvaziar isso e, tipo, fazer com que esse modelo de governo é ultrapassado e não representa mais as necessidades do povo. Então, nesse ponto, quando a gente pensa na independência, antes ela era comemorada no dia 12 de outubro, que inclusive é um feriado, e inclusive também era o aniversário de Dom Pedro. Então, é um ponto que chama atenção, porque eles mudam do dia 12 de outubro para o dia 7, a fim de criar uma identidade nacional, e deixava de ser focada numa pessoa só, e aí passa a ser comemorado no dia 7 de setembro para criar um símbolo nacional em que todos se identificam e não fica mais ligado a uma pessoa ou um acontecimento único, né, no caso. E é isso. O processo de independência ele é bem rápido, ele acontece de uma forma um pouco às pressas, como tudo no Brasil. E aí na próxima aula a gente já volta falando sobre a questão do primeiro e segundo reinado, e depois a gente fala sobre a proclamação da República também. E é isso. A aula de hoje é curtinha mesmo. Ela não tem muitos acontecimentos, porque foi uma certa instabilidade. E é isso.